Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Liga do Esporte, isso mesmo, em dia e em horário diferente. Hoje, começando às 10 horas da noite e nós vamos até a meia-noite falando muito sobre o mundo do esporte. Você que quer conferir mais sobre o futebol, sobre voleibol e muito mais, fique ligadinho aqui conosco, porque hoje no Liga do Esporte nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Quer saber sobre seu time de coração? Vamos dar uma passada pelos 20 clubes da Série A, falar sobre Champions League que começou esta semana e muito mais. Para você ficar ligado em tudo que vai acontecer aqui no Liga do Esporte, não esqueça de entrar lá no nosso canal do YouTube, Bicuda FM. Você vai acompanhar com imagens ao vivo o nosso programa de hoje, Liga do Esporte. Então entra lá no YouTube, Bicuda FM, você vai achar a nossa live. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e participar conosco. Acompanhe também no 98,7 no FM do Rio de Janeiro, em todos os aplicativos de rádio pelo Brasil. Você pode conferir tudo da Rádio Bicuda FM. Para ficar por dentro das nossas programações, do nosso dia a dia, acesse o nosso Instagram, Rádio Bicuda. Vou repetir, Rádio Bicuda. E também acesse a nossa página no Facebook, ONG Bicuda Ecológica e sua rádio Bicuda FM. Vamos dar início ao Liga de Esporte de hoje. Eu quero contar com a sua audiência, com a sua participação. Já compartilha para geral e vem conosco. Rádio Bicuda FM é a rádio do seu, do meu, do nosso estilo. Lembrando que o programa Liga do Esporte tem o apoio da Papelaria Vaz Lobo, Arte em Vidro, LJ Tech, Alexandre Estética Automotiva, Américos Coifé, Lions Clube Cidade Maravilhosa e sempre da ONG Bicuda Ecológica. Quer saber mais sobre a ONG Bicuda Ecológica, sobre a Rádio Bicuda FM? Acesse o nosso site www.bicuda.org.br. Lá você vai conferir tudo sobre a história da ONG Bicuda Ecológica e também da Rádio Bicuda FM. E aqui na Rádio Bicuda FM você não perde nada. Todas as noites é de muito esporte aqui na rádio do seu estilo. De segunda a sexta você vai estar sempre conferindo algo de esporte aqui no seu dial e também no canal do YouTube. Quando não tivermos transmissões de jogos ao vivo, teremos sempre uma resenha. Toda segunda noite, de 10 à meia-noite, temos o Boleiros na Rede. Sexta-feira à noite, se não tiver transmissão ao vivo, tem aqui essa resenha que você está ouvindo hoje. Todas as quartas-feiras, terças e quintas estaremos juntos nas noites aqui na Rádio Bicuda FM. Gostou? Então vai lá, compartilha com seus amigos e para ficar ligado na nossa programação, siga o nosso Instagram, Rádio Bicuda. Lá você vai conferir todas as informações. Também acesse o nosso Facebook, ONG Bicuda Ecológica e sua rádio Bicuda FM. Lá você também vai ficar por dentro de todas as nossas programações. É a Rádio Bicuda, fazendo o melhor para o seu ouvinte, pois a Rádio Bicuda FM é a rádio do seu estilo. E agora é hora de falar dos clubes do Nordeste da Série A. Nós vamos falar sobre Sport, Ceará, Fortaleza e Bahia, neste momento aqui no Liga do Esporte. O Ceará, que vem aí numa campanha de recuperação, está aí há 3 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, vai tentando se recuperar, apesar do vice-campeonato agora no Campeonato Cearense. O Fortaleza de Rogério Ceni, rapaz, que sequência é essa do Fortaleza, vencendo tudo que tem pela frente, até mesmo o Campeonato Cearense, que já deu uma grande moral, elevou ainda mais a estima desse time do Fortaleza. O Bahia também vindo de vitória aí, tentando recuperação, fugir de vez dessa situação incômoda da zona do rebaixamento. E o Sport bastante pressionado, 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e com isso chega a pressão para cima do Jair Ventura. Como estão vindo as equipes do Nordeste para este final de semana no Campeonato Brasileiro? Quem traz as informações é ele, o repórter Breno Siqueira. A equipe do Bahia, do técnico Mano Menezes, venceu a última partida na segunda-feira contra a equipe do Atlético Mineiro por 3-1. Resultado surpreendente, já que a equipe do Bahia não vinha bem na tabela
e agora a equipe subiu para a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe que tem aí 5 vitórias, 4 empates e 8 derrotas na competição, 22 gols marcados e 25 sofridos. A equipe tem compromisso já no próximo sábado, quando enfrenta a equipe do Santos fora de casa. O momento da equipe do Sport não é nada bom. A equipe vem de 4 derrotas consecutivas no campeonato, perdendo para o Flamengo, Botafogo, Internacional, e a equipe do Bragantino enfrenta logo o 3º colocado, mas com um jogo a menos, né? A equipe do Atlético Mineiro, que até então era líder do Campeonato Brasileiro. A equipe do Sport vem aí com algumas novidades, né? Vem sem o Sander, agora com o Juba. E a equipe do Sport, que estava brigando lá em cima na tabela, né? Chegou a estar dentro do G6, agora 12ª colocada, com 6 vitórias, 2 empates e 9 derrotas, 18 gols marcados e 26 sofridos, menos 8 de saldo. Um jogo complicado aí para a equipe do técnico Jair Ventura, equipe de Thiago Neves e companhia. A equipe do Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, venceu o estadual na última quarta-feira contra a equipe do Ceará por 1-0. A equipe que tinha vencido o duelo de ida por 2-1, venceu por 1-0 o gol de David, que vem numa grande fase, né, marcando aí consecutivamente pela equipe do Fortaleza. A equipe do Fortaleza que agora vira a chave e vai enfrentar a equipe do São Paulo fora de casa pela Copa do Brasil, na oitava de final da Copa do Brasil no domingo, mas é surpreendente, mas sim, vai acontecer aí no domingo, Fortaleza e São Paulo e Fortaleza, no duelo pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Fortaleza volta somente aí no dia 31 de outubro, quando enfrenta a equipe do Fluminense. Ocupa a 7ª colocação com 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. A equipe do Ceará, derrotada pela equipe do Fortaleza, perdendo aí o 2º título consecutivo. Fortaleza atual bicampeão, também vai ter que virar a chave, mas dessa vez é o Campeonato Brasileiro. A equipe do Fortaleza aí que empatou o último, na verdade no Campeonato Brasileiro está aí 3 jogos invicta, né, com 2 empates e 1 vitória para cima do Corinthians. Tem um confronto aí de 6 pontos, né, enfrentando uma equipe da zona do rebaixamento, a equipe do Curitiba, dentro de casa, no próximo sábado às 7 da noite. A equipe do Ceará, que está um pouco abaixo aí do seu rival, ocupa a 14ª colocação aí com jogo a menos, 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, 19 gols marcados, 23 gols sofridos. Agora vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do CRB, que perdeu o último jogo pela equipe do Figueirense por 2-0 no Orlando Scarpelli, tem um confronto aí direto se quiser brigar pela parte de cima da tabela. A equipe enfrenta a Ponte Preta, a equipe que nesse momento está aí no G4 do campeonato, né? A equipe que é a 4ª colocada com 27 pontos. O CRB, que nesse momento ocupa apenas a 10ª colocação, já esteve ali mais próximo do G4, mas com 23 pontos. Caso vença, se aproxima do rival aí, mantendo uma distância de apenas 1 ponto para o G4 da competição. Continuando na Série B, a equipe do Náutico, a equipe do técnico Gilson Kleina, que venceu finalmente a equipe do Oeste aí, né? Depois de vários e vários jogos sem vitória. A última vitória antes desse jogo tinha sido contra a equipe do Botafogo de São Paulo lá em 12 de novembro, né? Mais de um mês aí sem vencer. A equipe tem um duelo em casa nos aflitos contra a equipe do Cruzeiro, somente no domingo, né? Domingo às 4 horas da tarde, Náutico e Cruzeiro se enfrentando. Encerramos então o giro de notícias dos times nordestinos aí, os principais times nordestinos das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Até a próxima, pessoal! Muito obrigado, Breno Siqueira, trazendo as informações dos clubes do Nordeste. Portanto, recapitulando, Bahia e Fortaleza que se enfrentariam nesse final de semana, a partida foi adiada, o jogo seria com o mando do Bahia. Portanto, os times do Nordeste entrando em campo no sábado. Nós teremos aí a equipe do Sport enfrentando o Atlético Mineiro às 9 da noite lá no Mineirão, e teremos também o Ceará jogando em casa, recebendo a equipe do Coritiba, jogo que vai marcar para o Ceará, quem sabe com essa vitória, subir de vez ali na tabela e sair da situação incômoda de beira da zona do rebaixamento. Vamos conferir tudo neste final de semana de muito esporte aqui na Rádio Bicuda FM.
E agora é hora de viajar lá para o sul do país. É hora de falarmos sobre os 4 clubes do sul. Vamos falar de Internacional, que se classificou aí no sufoco no meio de semana pela Libertadores, mas vai para a próxima fase, vai para as oitavas de final, mas agora tem que virar a chave. É hora de disputar a liderança no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. O Inter precisando vencer no Beira-Rio. O Grêmio, que vai vencendo seus últimos jogos no Campeonato Brasileiro, vai tentando subir na tabela e agora vai ter mais um desafio. Também vira a chave e sai da Libertadores, onde foi classificado em primeiro do grupo, para jogar no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense, o Furacão, perdeu na Libertadores no meio de semana, está pressionado no Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento, quer sair dessa situação. E o Coritiba, também pressionado ali na zona, também querendo sair ali da zona da degola. Então vamos conferir todas as informações dos clubes do Sul, agora com o repórter Eduardo Rubim. Fala, Rubim! Acompanho a Liga do Esporte, grande programa esportivo da Rádio Bicuda, e venho trazendo os destaques do futebol do sul do Brasil, começando com a dupla Grenal que esteve em campo nesta noite de quinta-feira. O Grêmio com a América de Cali na Arena Tricolor acabou empatando no marcador de 1-1. O jogo começou muito morno, sem nenhuma chance de gol de ambas as partes, e teve um pênalti quando estava 0-0 que o Robinho cobrou muito mal. O goleiro do América de Cali acabou defendendo, e com isso, logo após a defesa, o contra-ataque, e num cruzamento Kahneman foi afastou mal, botou para o fundo da rede, e Kahneman fez o gol contra 1-0 para o América de Cali. E aí o Grêmio teve dificuldade, sentiu muito o gol, e no finalzinho, já nos acréscimos, pênalti marcado pelo árbitro da partida. E aí foi Diego Souza com sua experiência e fez o 1-1. Garantindo o primeiro lugar com 11 pontos, o Grêmio agora espera o sorteio para ver quem será o seu adversário nas oitavas de final da Libertadores da América. Agora o próximo compromisso do Grêmio Futebol Porto-Alegrense é no Campeonato Brasileiro diante do Atlético Paranaense às 18h15. No domingo, não contará com Matheus Henrique, que testou positivo do Covid-19. O Kahneman, que foi expulso, é desfalque nas oitavas de final da Libertadores da América. Agora trazendo os destaques do Internacional de Porto Alegre. Nesta quinta-feira, nessa noite de quinta-feira, enfrentou o Universidade Católica lá no Chile e acabou perdendo por um marcador de 2-1. O Inter saiu na frente com o gol de D'Alessandro de pênalti, e logo na sequência acabou sofrendo o empate ainda no primeiro tempo. O Internacional no segundo tempo jogou melhor, mas acabou no final cedendo a virada. 2-1, o Internacional se classificou pelo saldo qualificado, ficou com 8 pontos e está esperando agora também o sorteio para as oitavas de final. Algumas curiosidades: o Internacional jogou com uma equipe mista, que teve William Potker na frente, o Yuri Alberto, que voltou de lesão e para pegar um pouco de ritmo, o garoto Pegulon também entrou, Damião Musto no meio de campo, Nonato. Então uma equipe alternativa, dando aí oportunidade aos jogadores que faziam um tempo sem atuar. O Internacional que volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no domingo às 18h15 para enfrentar a equipe do Flamengo. Jogão de bola aí, então, entre Internacional e Flamengo. O Internacional, que é líder do Campeonato Brasileiro e pode aí se distanciar do Flamengo. É um confronto direto, o famoso jogo de 6 pontos, né? Então, Internacional classificado à próxima fase da Copa Libertadores da América, fase de mata-mata, oitavas de final, e pode pegar um adversário fortíssimo, porque o Inter, classificado em segundo lugar, pega do outro lado do pote no sorteio as equipes que se classificaram em primeiro lugar. O Curitiba do futebol no Paraná. O Curitiba no Campeonato Brasileiro perdeu na última rodada para a equipe do Santos por marcador de 2-1, e o time do Curitiba está atualmente na 18ª colocação com 16 pontos ganhos,
No total são 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Coritiba que tem o seu próximo compromisso no sábado às 19 horas contra a equipe do Ceará. O destaque do Coritiba vai por conta do jogador Robson, que é o jogador que mais participa de gols na equipe. É um negócio impressionante. Ainda não há, falando em eleições no Coritiba, ainda não há chapas registradas para as eleições para a nova diretoria da equipe do Coritiba, que no Campeonato Brasileiro enfrenta o Ceará e tenta aí uma melhor campanha no Campeonato Brasileiro. Antes dessa derrota para o Santos, a equipe nos últimos 5 jogos acabou ganhando 4 e empatando 1. Ele encerrando então o giro pelo futebol do sul do Brasil com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que na última terça-feira acabou perdendo para a equipe do Peñarol por marcador de 3-2, mas conseguiu a sua classificação em segundo lugar com 10 pontos, e a equipe do North Wilstermann acabou ficando em primeiro também com 10 pontos, mas tendo um saldo positivo de 3 contra saldo 2 do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro na última rodada perdeu para o Santos por um marcador de 2-1. Pegando aqui a tabela de classificação, a equipe do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, que tem o seu próximo compromisso, como eu destaquei, contra o Grêmio no próximo domingo a partir das 18h15. Na tabela de classificação, a campanha do Atlético Paranaense é um pouco à frente do uma posição à frente do Coritiba. O Coritiba que é o 18º, o Atlético Paranaense que é o 17º colocado, também com 16 pontos. Nos últimos jogos foram 2 empates e 3 derrotas. Teve um empate, 2 derrotas, mais um empate, depois teve uma derrota. Ficando aí então na 17ª colocação na tabela. O Atlético Paranaense então tem o seu compromisso no domingo às 18h contra a equipe do Grêmio. Valeu, Eduardo Rubim, com as informações do sul do país. Com certeza todos os olhos estarão voltados para o jogo do Internacional, que irá enfrentar o Flamengo. É o jogo que vale a liderança no domingo, 6h15 da noite. Mas também no mesmo horário teremos Atlético Paranaense enfrentando o Grêmio, jogo importante também na Arena da Baixada. E no sábado, 7 da noite, tem o Coritiba indo enfrentar o Ceará lá no Castelão. Partidas importantes, e você confere tudo lá no nosso site www.bicuda.org.br e também no nosso Instagram, @Rádio Bicuda. É a Rádio Bicuda FM dando show na noite. Esse é o Liga do Esporte na rádio do seu estilo. Futebol é na Bicuda FM 98.7 MHz. Acesse também www.radiobicuda.com. E agora é hora de falar do Atlético Mineiro, Goiás e Atlético Goianiense. As 3 equipes aí formando momentos distintos na tabela. O Atlético Mineiro, terceiro colocado, briga para voltar aí à liderança. O Atlético precisa vencer esse final de semana e nós vamos conferir como está a preparação do Galo para o jogo de amanhã contra o Sport. Também teremos o Atlético Goianiense, que vem de uma boa sequência, tentando encostar no G4. Vamos ver se o Atlético consegue aí, nesse final de semana, encostar no G4. E o Goiás tem 2 jogos a menos, não vence há bastante tempo e vai aí brigar para tentar sair dessa lanterna. É bem verdade que nessa rodada não consegue, mas é passo a passo. Então vamos conferir as notícias dos clubes de Goiânia e do Atlético Mineiro com ele, o repórter Cid Barreto. Muito bem, galera do programa Liga do Esporte aí da Rádio Bicuda FM, Cid Barreto aqui, grande prazer estar falando com todos vocês. E nós vamos fazer o destaque agora, né, das equipes mineiras aí, né. Vamos começar com a equipe do América Mineiro, para trazer informação quentíssima para você que está aí no Liga do Esporte, aí pela Rádio Bicuda FM, no YouTube também pela rádio. Forte abraço para essa rapaziada toda que tá ligada com a gente, hein. Mas vamos começar falando do América Mineiro.
O Coelho, equipe de Minas Gerais, o América até o momento no Campeonato Brasileiro da Série B, o América está na terceira colocação, a equipe tem 32 pontos ganhos, o América em 17 jogos, ele venceu 9 jogos, empatou 5 partidas e sofreu 3 derrotas. O Coelho marcou 18 gols e sofreu 10 gols, tem um saldo positivo de 8 gols a equipe do Coelho. O América Mineiro, que na última rodada venceu o Brasil de Pelotas, o time continua no G4 da Série B do Brasileirão. E o próximo compromisso do Coelho, para trazer para você que está ligado aqui no Liga do Esporte, o Coelho vai jogar no sábado contra o Confiança do Sergipe. O jogo vai ser às 21 horas na Arena Independência, em BH. O América Mineiro tentando a vitória para tentar se manter no G4 do Brasileirão 2020 Série B. América Mineiro comandado pelo Lisca Doido, que vai fazendo uma boa campanha até aqui no Brasileirão 2020 Série B. Destacar o Atlético Mineiro, o Galo doido, né, que perdeu para o Bahia nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe foi derrotada pelo placar de 3-1. O Atlético vencia a partida, né, por 1-0 e sofreu a virada no segundo tempo, quando a equipe baiana marcou 3 gols. O Atlético Mineiro até o momento no Campeonato Brasileiro tem 31 pontos em 16 jogos, são 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Galo marcou 30 gols e sofreu 19 gols, tem um saldo positivo de 11 gols o Clube Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tenta se recuperar da derrota para a equipe do Bahia neste sábado contra o Sport Recife. O jogo vai ser às 21 horas no Mineirão e o Galo e a sua torcida esperam que a equipe consiga obter a vitória mais uma vez, né? Nos últimos 4 jogos, os 4 jogos do Galo não são bons não. O time perdeu 2 vezes, empatou 1 e só venceu um jogo. Em 4 jogos, o Galo fez apenas 4 pontos ganhos, né? Em 16 pontos disputados, o Galo só fez 4 pontos. Vai pegar o Sport com adversário que também não está bem. O Sport vem de 4 derrotas consecutivas. Então tá aí, galera do Liga do Esporte, o Atlético Mineiro jogando amanhã, para sexta-feira, no sábado aliás, né, contra o Goiás, contra o Sport Recife. O jogo vai ser às 21 horas no Mineirão. Muito bem, rapaziada do programa Liga do Esporte. Vamos destacar agora o Cruzeiro, cabuloso, hein? O Cruzeiro que conseguiu uma vitória aí na última terça-feira para cima do Operário do Paraná pelo placar de 1-0. Vitória importante que dá tranquilidade à equipe, né, na estreia do Filipão. Mesmo o Cruzeiro ainda estando numa situação muito ruim, essa vitória valeu muito para o cabuloso, para a equipe celeste de Minas Gerais, pois o time só vinha de resultados negativos. O Cruzeiro até aqui tem 16 pontos na Série B, a equipe ocupa a 18ª colocação do Brasileiro 2020 Série B em 17 jogos, são 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Lembrando que o Cruzeiro começou o campeonato com 6 pontos negativos em virtude de dívidas com a FIFA. O Cruzeiro volta a campo, né, pelo Campeonato Brasileiro Série B neste final de semana, né, tentando confirmar aí um bom momento depois da vitória na estreia do treinador Luiz Felipe Scolari. O time joga contra o Náutico no Estádio dos Aflitos nesse domingo em Recife às 16 horas. Muito bem, rapaziada do programa Liga do Esporte, Cid Barreto aqui para a Rádio Bicuda FM. Vamos destacar agora a dupla goiana no Brasileirão Série A, hein? Vamos começando a falar do Goiás, né? O Alviverde do Planalto Central, que não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. O Goiás é o lanterna da competição, né? Só confirmando para vocês aqui, o Goiás é o lanterna com 11 pontos ganhos. Em 15 jogos a equipe tem apenas 2 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. O Goiás, só confirmando também, marcou 19 gols e sofreu 28 gols, tem um saldo negativo de 9 gols. O último jogo do Goiás foi contra a equipe do Botafogo e a equipe empatou em 0-0. O Goiás vai a campo nesse sábado no estádio Nabia Bichebim, em Bragança Paulista, às 17 horas, para tentar aí um bom resultado e recuperar, né, e tentar se permanecer na Série A do Brasileirão. Ao contrário do Goiás, o Atlético Goianiense, um dos seus maiores rivais, junto com o Vila Nova, faz uma boa campanha. O Dragão é o 9º colocado com 22 pontos ganhos. O último resultado do Atlético Goianiense no campeonato foi um empate contra o Atlético Paranaense em casa em 1-1. O Atlético Goianiense em 22 jogos, em 17 jogos, 5 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Marcou 17 gols e sofreu
sofreu 21 gols, tem um saldo negativo de 4 gols. O Dragão, né, o Atlético Goianiense, joga neste domingo contra o Palmeiras, às 16 horas, pela 18ª rodada do Brasileirão 2020. Então tá aí, galera do Liga do Esporte, Cíntia Barreto para a Rádio Bicuda FM, com o programa Liga do Esporte, com destaque das equipes goianas. Portanto, amanhã, às 9 da noite, tem o jogo entre Atlético Mineiro e Sport no Mineirão. Jogo que pode fazer total diferença para essa tabela do Campeonato Brasileiro. Lembrando também que amanhã temos às 5 da tarde o Red Bull Bragantino enfrentando o Goiás, às 5 da tarde lá no Nabi Abichedi, e também teremos no domingo às 4 horas no Estádio Olímpico o Atlético Goianiense recebendo o Palmeiras. Pega o Palmeiras aí num momento conturbado, quem sabe não seja o momento do Dragão encostar no G4. Tudo você confere aqui na Rádio Bicuda FM, através também do nosso Instagram, @Rádio Bicuda. Segue lá e você vai ficar por dentro de tudo. Esse é o Futebol na Rádio Bicuda FM. E aqui no programa Liga do Esporte nós também vamos falar sobre os clubes paulistas. Rapaz, o Palmeiras, que vem de uma sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro, venceu o Tigres por 5-0 no meio de semana pela Libertadores e garantiu a melhor campanha da fase de grupos da competição. Que situação no Palmeiras, hein? Como está o clima para esse final de semana, para o jogo contra o Atlético Goianiense? Nós vamos trazer aqui. E também o São Paulo. São Paulo não entra em campo esse final de semana e obrigatoriamente irá sair do G4, ou para Santos ou para Fluminense. E nós vamos falar sobre o Santos, que irá enfrentar o tricolor carioca. A equipe do Santos precisando de um empate pelo menos e de uma vitória para garantir ali o G4 com tranquilidade. Vamos trazer informações do Santos aí, que vai entrar em campo neste domingo. O Corinthians já entrou em campo, já fez sua parte, já venceu o Vasco e agora o Wagner Mancini vai trabalhando aí porque está chegando também a Copa do Brasil. Vamos conferir as notícias dos clubes paulistas com ele, o repórter Gilvan Santos. Boa noite, Liga do Esporte. Boa noite, JP. Boa noite, ouvintes. Meus queridos, eu sou o Gilvan Santos e estamos aqui para falar um pouquinho do futebol paulista, ou seja, dos clubes paulistas. E vamos começar pelo Coringão, né? O time do povo. Depois de um final de semana para esquecer, depois daquela derrota para o Flamengo, o Corinthians foi a São Januário enfrentar o Vasco e conseguiu uma belíssima vitória, muito importante para o Coringão, viu? Vitória que, no sufoco, mas conseguiu. É a segunda vitória do Corinthians em 3 jogos com o Wagner Mancini. Um detalhe, hein? As duas fora de casa e com um gol no final, do grande Everaldo. E com isso o Corinthians subiu, né, para a 10ª posição. Agora está com 21 pontos e 18 jogos. Esses 18 jogos são 2 a mais do que a maioria dos seus concorrentes, principalmente aqueles que estão lutando mais pela parte de baixo. O Corinthians vai ganhar uma semana de folga aí praticamente, para o Mancini estar trabalhando, né, colocando a sua filosofia de trabalho. O Corinthians agora só vai jogar no dia 28 pela Copa do Brasil contra o América Mineiro na Arena Neoquímica. Então, com isso, o Mancini vai ter uma semana para trabalhar. É isso aí, meus queridos, e vai Corinthians! JP, continuando aqui falando dos clubes paulistas aqui no Liga do Esporte, vamos falar aqui do Bragantino, o Red Bull Bragantino. Meu querido, o Bragantino que teve essa semana cheia para trabalhar, né? O técnico Barbieri fez alguns trabalhos específicos para manter essa boa fase que o time vem vindo, né? Depois de um empate com o Flamengo e uma vitória contra o Sport, são 2 resultados excelentes e o Bragantino está crescendo na tabela, meu querido. E o próximo jogo do Bragantino vai ser no sábado, vai jogar em casa o Bragantino contra o Goiás às 17 horas. Jogo importantíssimo para o Bragantino continuar nessa subida. E em tese é um adversário mais tranquilo, né? Contra o Goiás
em casa, então tem tudo para o Bragantino confirmar essa vitória e subir além um pouquinho mais no campeonato. Ele que tem 16 pontos, ocupa a 19ª colocação e só tem também 16 jogos. Se a gente vê, não está numa situação tão ruim assim não. O destaque aí do Bragantino é o jogador Claudinho, que vem numa excelente fase, fez um golaço contra o Flamengo, fez um outro golaço contra o Sport. É um jogador muito versátil, jogador muito bom que vai ajudar aí, quem sabe, o Bragantino a sair dessa zona aí do Z4. Hoje, na minha opinião, o Bragantino dessa zona do desconforto, como diz o nosso Luxemburgo, é o time que mais vem jogando bola. Vai lá, força Bragantino! Ô JP, meus queridos, vamos falar agora do tricolor paulista, o tricolor mais querido do mundo. Há controvérsias, né, não, JP? Bom, o São Paulo que nesse meio de semana também jogou pela Libertadores contra o poderoso Binacional. Fez um placar elástico, né, 5-1. O Diniz que poupou alguns jogadores, né, pensando aí na Copa do Brasil. Pelo menos garantiu a vaga aí na Sul-Americana para o mata-mata, né? Com esse resultado, o São Paulo ficou na 3ª colocação e vai disputar aí o mata-mata da Sul-Americana. São Paulo que está ocupando aí a 4ª colocação no Brasileiro com 27 pontos e apenas 15 jogos, né? O São Paulo tem jogos a menos aí que muitos times. Vai dar uma pausa nesse Brasileirão. Vai jogar aí jogo da volta aí pela Copa do Brasil contra o Fortaleza do Rogério Ceni. Rogério Ceni, São Paulo, Rogério Ceni, isso da Liga, hein? E o primeiro jogo foi 3-3, né? Qualquer empate o jogo vai para pênalti, vitória de ambos, vale a classificação. E vamos ver o que vai dar nesse jogo aí, um jogo muito esperado pelo torcedor são paulino, JP. E falando no Rogério Ceni, ele que deu uma entrevista ontem dizendo que é muito ruim se despedir de um time sem torcedores. Será que já tem alguma coisa entre São Paulo e Rogério Ceni? Será que o ano que vem o Rogério Ceni volta pro tricolor paulista? Vamos ver cenas desse capítulo aí. Eu aposto que sim, viu? Vai, tricolor! Dali peixe! Vamos falar do Santos aqui no Liga do Esportes. O Santos que está comemorando aí os 80 anos do Rei Pelé, será agora no próximo dia 23. O galera aqui da Bicuda aí, ó, parabéns Pelé. Bom, o Santos essa semana jogou também pela Libertadores, jogou contra o Defensa e Justiça. Conseguiu uma boa vitória também, o técnico Cuca, né, que vem fazendo uma excelente campanha pelo time do Santos, e com isso o Santos conseguiu a 2ª melhor campanha da Libertadores, só tá atrás do Palmeiras, né? Isso é muito bom, hein? Vai jogar também as segundas sempre em casa, a 2ª partida, não as segundas, a 2ª partida. É isso aí. O próximo jogo do Peixão será no domingo, aí no Maraca, às 16 horas contra o Fluminense. O Santos vem fazendo uma ótima campanha no Brasileirão, está na 5ª colocação com 27 pontos e 17 jogos. O Santos, se conseguir a vitória diante do Fluminense, vai subir bem na tabela, meus queridos. E o Santos, que ainda não bateu o martelo sobre a venda do Soteldo, está contando os dias para isso. Por quê? Porque com esse dinheiro ele vai conseguir estar efetuando alguns pagamentos. Daquele caso da FIFA, que ele está com alguns problemas na FIFA, não está conseguindo contratar jogadores. Então com o dinheiro ele conseguiria colocar a casa em ordem, né? E só que o Soteldo está meio assim, né? Se vai ou não vai. Mas vamos torcer que dê tudo certo aí para o Santos e que seja bom para ambas as partes. JP, vamos falar aqui do Verdão aqui no Liga do Esportes. O Palmeiras que nesse meio de semana jogou pela Libertadores e conseguiu uma excelente vitória. Foi 5-0 diante do Tigres da Argentina. E o Verdão, com isso, conseguiu a melhor campanha do campeonato, né? Com isso, então, ele vai ter aquelas regalias de jogar sempre a 2ª partida no seu estádio. Força Palmeiras! O próximo jogo do Verdão, galera, será no dia 25, no próximo domingo,
diante do Atlético Goianiense fora de casa. O Palmeiras, que ocupa a 8ª colocação com 22 pontos em 16 jogos, vai procurar a vitória, porque no Brasileirão o Palmeiras não vem tão bem assim, né? Vem perdendo alguns jogos, perdeu, se eu não me engano, 3 consecutivas, e vai diante do Atlético Goianiense para tentar a reabilitação também no Brasileiro, galera. E o Verdão, ele quer entrar na onda aí dos técnicos estrangeiros, né? Já viu que deu certo aí com o Flamengo, o Sampaoli fazendo sucesso aqui, e o Palmeiras não quer ficar atrás. Depois da recusa do Ramires, que não quer pegar um trabalho no meio, que eu achei até uma coisa muito legal desse técnico, que já ganhou meu respeito, o Palmeiras está atrás do Gabriel Henze e do nosso Quick Steam. É isso aí, galera. Vamos ver se o Palmeiras vai conseguir esse famoso aí técnico estrangeiro aí para a sua equipe. E foi um prazer, JP, participar desse Liga do Esportes com você, meu querido, e falar dos clubes paulistas. Foi um grande prazer. Precisar, estamos aí. Um abraço a todos e fique com Deus. Bicuda FM, a rádio de todos os esportes. Um abraço, meu querido. Um abraço, ouvintes amados. Fui. Valeu, Gilvan, pelas suas informações dos clubes paulistas. Portanto, 3 paulistas em ação nesse final de semana. Sábado, o Bragantino recebendo o Goiás no Abia Bichedi, e no domingo, 2 paulistas em ação no mesmo horário. O Santos, às 4 horas, enfrenta o Fluminense no Maracanã, e o Palmeiras enfrentando o Atlético Goianiense no Estádio Olímpico, também às 4 horas da tarde. E você vai conferir todas as informações durante a programação da Rádio Bicuda FM. Muito boa noite a você, querido ouvinte da Rádio Bicuda FM. Eu sou Robson Abreu, coordenador de esportes da Rádio Bicuda. É muito bom ter a sua companhia, ter a sua audiência, você sempre participando de tudo que acontece aqui na Rádio Bicuda. A Rádio Bicuda tem o propósito, o objetivo de oferecer a você a melhor qualidade de entretenimento, de informação. Então fique com a gente, tem muita coisa boa acontecendo aqui. E agora, todas as noites, de segunda a sexta-feira, todas as noites são noites esportivas aqui na Rádio Bicuda. É isso mesmo, na segunda-feira você tem o programa Boleiros na Rede, de 10 à meia-noite. São torcedores amantes de futebol aí, torcedores que analisam com muito bom humor e brincadeira, muita qualidade também, o futebol nacional e até internacional também, né? Então fica ligado com a turma dos Boleiros na Rede, toda a segunda-feira de 10 à meia-noite. De terça a sexta-feira à noite, você acompanha sempre uma grande partida de futebol, uma entrevista, um programa de resenha, muita coisa legal aqui na Rádio Bicuda, geralmente na faixa das 10 horas da noite, 9h30, 10 horas da noite. Então, à noite, quer ouvir sobre esporte? Conecta aqui na Rádio Bicuda, entra no Facebook, entra no YouTube, nos aplicativos Radiosnet, CX Rádio, Online Rádio Box, no Streamer. Também você pode acessar pelo FM da Rádio Bicuda, no aplicativo da Rádio Bicuda FM também, que tem uma qualidade sonora maravilhosa. Você também pode entrar pelo site da Rádio Bicuda Ecológica também. Aliás, já visitou o nosso site? Conhece a história da Rádio Bicuda? Conhece a história da ONG Bicuda Ecológica? Então vai lá, Bicuda Ecológica, frequenta lá, vai lá visitar o nosso site para conhecer sobre a nossa história. Então todas as noites, de segunda a sexta-feira, tem sempre algo muito bacana, muito legal para você que acompanha esporte, que gosta não só de futebol, como basquete, UFC, vôlei, tudo aqui na Rádio Bicuda. Então todas as faixas noturnas aí, na faixa noturna, conecta aqui na Rádio Bicuda, tem sempre algo muito especial para você. E agora aqui no programa Liga do Esporte é hora de falar dos clubes cariocas. O Flamengo, que apesar de já classificado, venceu bem na Libertadores da América e agora vai enfrentar o Internacional num duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Fluminense brigando ali por vaga no G4, vacilou na última rodada contra o Ceará, mas vai tentar se recuperar agora, nesta rodada. O Vasco da Gama, numa situação, rapaz, que não vence há 11 jogos. 11 jogos do Vascão sem vencer. O Vasco também tentando sair dessa situação incômoda. E o Botafogo, que não vai jogar esse final de semana. A partida contra o São Paulo foi
adiada. O Botafogo só volta a campo contra o Cuiabá pela Copa do Brasil. Vamos agora saber notícias dos clubes cariocas com ele, o repórter Thales Augusto. Olá, JP, olá, ouvintes ligados aqui na Rádio Bicuda FM, aqui no Liga dos Esportes. É um grande prazer estar falando com vocês. Olha, eu começo falando do Botafogo, João Pedro. O Botafogo vai ter um descanso aí, né, de mais de uma semana para o técnico Lazzaroni tá organizando a equipe. O Botafogo volta a campo nesta terça-feira, dia 27, às 9h30 da noite, no jogo contra o Cuiabá, valendo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. É o primeiro jogo. O Botafogo joga no Engenhão, vai então com a pressão total, todos esses dias aí de folga para a equipe do Botafogo. Vai servir então para o técnico colocar em prática o melhor da equipe, que enfrenta um adversário, JP, digamos, um pouco fraco diante de grandes adversários que tem aí nessas oitavas de finais, como Flamengo, Santos, Palmeiras. O Botafogo conseguiu pegar o Cuiabá e quem sabe o Botafogo consiga chegar então às quartas de final da Copa do Brasil. Botafogo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro somente pela 19ª rodada, a partida que vai ser disputada contra o Ceará no dia 31. Botafogo vai disputar então também no Engenhão no dia 31 contra o Ceará, valendo pela 19ª rodada. Eu falei 19ª rodada porque a 18ª rodada, que aconteceria agora nesse final de semana, o jogo foi adiado, seria a partida entre Botafogo e São Paulo. O jogo seria disputado no estádio do Morumbi, foi adiado, então o Botafogo só entra em campo na terça-feira pela Copa do Brasil. O Botafogo tá tentando aí, JP, fazer contratações. A equipe tem pensado no primeiro volante, que é o José Wellington. O jogador da equipe do Atlético Mineiro pode vir por empréstimo até o final do Campeonato Carioca de 2021. Um reforço então no meio-campo do Fogão. O Botafogo também tenta a contratação do atacante Ivan Ângulo. O jogador ele pertence ao Palmeiras, está emprestado ao Cruzeiro, porém ele ainda não foi registrado pelo Cruzeiro. Então o Botafogo tenta trazer o Ivan Ângulo para a sua equipe, outro jogador que pode ficar até o final do Campeonato Carioca de 2021. Só uma rápida informação do Botafogo, JP, o panorama do Fogão. O Botafogo é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro, tem 19 pontos em 17 partidas, está na 15ª colocação, tem 3 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. Esse é o panorama do Fogão, que está a 3 pontos da zona de rebaixamento, JP. É isso, JP, estou de volta agora para falar do Fluminense. O tricolor entra em campo no domingo contra o Santos, partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um confronto direto, já que o Fluminense e o Santos têm disputado as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, estão nessa briga intensa pelo G6. O Fluminense é o 6º colocado com 26 pontos, enquanto o Santos é o 5º colocado com 27 pontos. Um confronto direto, então, nessa 18ª rodada. Olha, uma ótima notícia tanto para o técnico Odair Hellmann quanto para os tricolores. O Fluminense terá de volta na equipe, tem à disposição do técnico Odair os seguintes jogadores: o zagueiro Lucas Claro, o atacante Wellington Silva e os meio-campos Michel Araújo e também o Yuri estarão à disposição e aptos para jogo. Lembrando que o Digão não joga a partida porque ele está suspenso, e também o Iago Felipe, que está com uma lesão na coxa, serão os desfalques da equipe do tricolor. Então, no lugar do Digão, deve entrar Lucas Claro, fazendo ali a dupla de zaga com o Nino. Nos bastidores do Fluminense, João Pedro, o Fluminense tem negociado com o meio-campo Dodi a renovação do contrato do meio-campo, que tem sido muito importante para o Fluminense nesta temporada. Segundo o Fluminense, ele já fez uma proposta nesta quarta-feira aos representantes do Dodi, que vão avaliar a proposta do Fluminense e quem sabe então renovar com o tricolor. Lembrando que o Dodi é um dos principais jogadores do Fluminense nesta temporada. Só passando rapidamente, JP, o panorama do Fluminense. O Flusão tem 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas no Campeonato Brasileiro. Está então com 26 pontos na 6ª colocação. Então o Fluminense está domingo então contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, partida no Maracanã, João Pedro. É isso, JP, tô de volta e agora para falar do Vasco da Gama. O gigante da colina perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro e vem cada vez mais se complicando na tabela. O Vasco perdeu na quarta-feira de 2-1 para o Corinthians dentro de casa. Fez um primeiro tempo muito mal, muito abaixo do que se espera do Vasco. Até melhorou no segundo tempo, porém não conseguiu sair com nenhum ponto desta partida.
Com esta derrota, o Vasco já soma 7 jogos sem vencer no campeonato. Para ter uma noção, João Pedro, a última vitória do Vasco foi no dia 13 de setembro contra o rival Botafogo e de lá para cá o Vasco não consegue vencer. A próxima partida do Vasco será no dia 1º de novembro contra o impotente Goiás na casa do adversário. Só lembrando, o Goiás é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Talvez seja então a hora do Vasco conseguir recuperar, voltar a vencer e sair de lá com 3 pontos. O Vasco vem com problemas financeiros muito sérios, conseguiu nessa semana quitar a folha de salário dos atletas do mês de agosto e pagou também o salário dos funcionários do mês de julho e vem tentando botar então a folha salarial em dia. Lembrando que o Vasco da Gama passa também por, nesse exato momento, João Pedro, por votação para novo presidente e com isso vem tentando organizar a casa então o presidente Campelo. Cano e Benítez estão no departamento médico, porém como o Vasco só volta a jogar agora no dia 1º de novembro, eles terão mais de uma semana para se recuperar e estarem à disposição então do técnico Sapinto lá no dia 1º de novembro. O Vasco, João Pedro, só passando o panorama então da equipe Cruz Maltina, o Vasco tem 5 vitórias, 3 empates e 8 derrotas no Campeonato Brasileiro, somando 18 pontos, está em 16º lugar, a 2 pontos da zona de rebaixamento. Lembrando que o Vasco tem 2 jogos a menos, jogos que foram adiados, e a partida contra o Corinthians, que aconteceu nesta quarta-feira, foi um jogo adiantado. Então tá um pouco apertado, um pouco maluco o calendário do Vasco da Gama, porém é isso. O Vasco está em 16º lugar, tem 2 jogos adiados, que são um alívio então para o torcedor pegar esses jogos adiados do Vasco e que o Vasco vença e possa subir na tabela, João Pedro. É isso, JP, tô de volta agora para falar do Flamengo. O Mengão entra em campo no domingo contra a equipe do Internacional no Beira-Rio, direto de Porto Alegre, para ver quem fica então na ponta do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que este é o confronto entre os líderes. O Inter é o líder do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, seguido do Flamengo, que é o vice-líder, também com 34 pontos. Nesta disputa então pela tabela, quem vencer a partida assume a liderança do campeonato isolado. O Flamengo tem alguns desfalques para a partida. O Flamengo não terá até o momento o meio-campo Arrascaeta e o zagueiro Rodrigo Caio. Segundo o técnico do Flamengo, o Domi, o departamento médico será o responsável pela liberação desses jogadores ou não. Outro desfalque da equipe do Flamengo é o lateral esquerdo Ramon. Ele se apresentou ontem para a seleção brasileira sub-20 e vai desfalcar o Flamengo tanto para esse jogo de domingo contra o Inter, como para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, valendo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo pode ter a volta do zagueiro Gustavo Henrique, que correu ali em volta do gramado. Ele, que passou por um corte no testículo, já está recuperado, pode estar então à disposição do técnico Domenech Torrent. O Flamengo, só um panorama bem rápido aqui do Flamengo, JP. O Flamengo tem 10 vitórias no Campeonato Brasileiro, 4 empates e 3 derrotas, somam 34 pontos, vem na vice-liderança e o Flamengo vem embalado com 10 jogos sem perder, somando jogos entre o Campeonato Brasileiro, 7 jogos e 3 jogos da Libertadores. São 10 jogos então para a equipe do Domi, passando confiança para a torcida. Sem perder, vem o Flamengo então embalado para cima do Internacional, para quem sabe então, JP, assumir de vez a liderança do Campeonato Brasileiro, a tão sonhada liderança que o Flamengo está doido para pisar e ficar de vez, JP. É isso aí, Thales Augusto, muito obrigado pelas informações dos clubes cariocas. O Fluminense entrando em campo, portanto, no próximo domingo às 4 horas da tarde contra o Santos no Maracanã, e o Flamengo enfrentando o Internacional às 6h15 da noite no estádio do Beira-Rio. São os 2 jogos dos cariocas no final de semana. O Vasco já teve a partida adiantada contra o Corinthians, ao qual foi derrotado por 2-1 em São Januário, e o Botafogo com partida adiada. E é com isso que nós vamos dando sequência aqui ao programa Liga do Esporte. E o Campeonato Brasileiro chegou à sua 18ª rodada, isso mesmo. Já teve início aí com a vitória do Corinthians sobre o Vasco por 2-1. Temos equipes com 17 jogos, equipes com 16, outras com 15 jogos. Vamos dar uma passada na classificação, vamos dar um F5 aí na classificação e atualizar para você, ouvinte da Rádio Bicuda FM, que está aqui ligado no Liga do Esporte. Em primeiro lugar está o Internacional com 34 pontos, em segundo o Flamengo também com 34. As 2 equipes se enfrentam aí no duelo pela liderança nesta rodada.
Em terceiro lugar, o Atlético Mineiro tem 31 pontos. Em quarto, o São Paulo com 27. Em quinto, o Santos também com 27. Em sexto, o Fluminense com 26. Em sétimo, o Fortaleza com 24 pontos. Em oitavo, o Palmeiras com 22 pontos. Em nono, o Atlético Goianiense também com 22 pontos. Em décimo, o Corinthians com 21 pontos. Na segunda parte da tabela, o Grêmio tem 21 pontos em 11º lugar. Em 12º, o Sport com 20 pontos. 13º, Bahia com 19. 14º, Ceará também com 19. Em 15º, o Botafogo também com 19. O último clube ali antes de entrar na zona do rebaixamento é o Vasco com 18 pontos. Já ali na zona do rebaixamento, abrindo ali a zona da degola, nós temos o Atlético Paranaense com 16 pontos em 17º lugar. Em 18º, Coritiba também com 16 pontos. Ali a dupla Atletiba disputando essa última vaga ali da rebaixamento, os dois com 16 pontos. Em 19º, o Bragantino também com 16 pontos. Em último lugar, o Goiás com 11 pontos. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro até aqui, passadas 17 rodadas, já iniciado a 18ª rodada. Bom, e alguns jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, nós temos às 5 da tarde o Bragantino enfrentando o Goiás no Abia Bichedi. Às 7 horas da noite nós temos o Ceará enfrentando o Coritiba, jogo no Castelão. Às 9 horas da noite nós temos o Atlético Mineiro recebendo o Sport no Mineirão. Já no domingo, às 4 horas da tarde, a bola rola para Fluminense e Santos no Maracanã. Atlético Goianiense e Palmeiras no Estádio Olímpico. Às 6h15 da noite tem Internacional e Flamengo no estádio do Beira-Rio. E também às 6h15 nós temos Atlético Paranaense e Grêmio na Arena da Baixada. Partidas adiadas dessa 18ª rodada, nós temos o São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza. E aqui no Liga do Esporte a gente também tem espaço para o voleibol. E é isso mesmo, foram encerrados os campeonatos estaduais em alguns lugares e nós vamos trazer para vocês os campeões. Eu começo pelo lado do masculino. No masculino, no Campeonato Paulista, que é o principal campeonato estadual de clubes, o Campeonato Paulista teve o Campinas sendo campeão. Isso mesmo, o Campinas foi campeão em cima do Taubaté, que era totalmente o favorito. Venceu os 2 jogos da final, o Campinas, e venceu bem, com autoridade. Com isso, o Campinas foi o campeão paulista. Já em Minas Gerais, o clube do Cruzeiro, o Sada Cruzeiro, venceu a equipe do Minas na final e com isso o Cruzeiro é campeão mineiro. E você confere tudo dessa temporada de voleibol. Se você não conseguir acompanhar aí os jogos, fique sempre ligado nas nossas redes sociais, no @Rádio Bicuda, no nosso Facebook, e fique aí ligado nas nossas programações para poder saber mais do mundo do voleibol, porque aqui na Rádio Bicuda FM nós somos a rádio do seu estilo. E agora aqui no Liga do Esporte, mais uma vez o vôlei tem destaque. Vamos falar do feminino. No feminino, nós tivemos 3 competições principais do estadual sendo encerradas. E nós vamos trazer aqui como destaque, primeiro, o Campeonato Carioca. O Sesc Rio Flamengo bateu o Fluminense e foi campeão. Foi um 3-0 fácil para o Sesc Rio Flamengo, que se prepara aí para o Troféu Brasil, que nós temos agora ainda em outubro, e para a Superliga Feminina, que começa em novembro. Nós também temos aí como destaque o Campeonato Mineiro. O Minas venceu o Praia Clube na final do Campeonato Mineiro por 3-1 e se sagrou campeão do Campeonato Mineiro. E também tivemos no Campeonato Paulista o Osasco vencendo o SESI Bauru aí na final. Foi um jogaço, um 3-2 no primeiro jogo. A equipe do Osasco venceu por 3-2. No segundo jogo, o SESI Bauru venceu por 3-2 e lá temos o Golden 7, ou seja, o 7 de ouro. E aí, logo depois do 3-2 do SESI Bauru, as equipes já entraram em quadra para disputar um set de 25 pontos. E aí o Osasco venceu e levou a melhor, foi campeão no Campeonato Paulista. Lembrando que a Superliga, você confere tudo aqui na Rádio Bicuda FM. Uma cobertura completa durante as nossas programações, sempre notícias, informações e também jogos ao vivo. Se quer saber tudo da Superliga, entra no nosso Instagram, @Rádio Bicuda, e também na nossa página do Facebook, ONG Bicuda Ecológica e sua Rádio Bicuda FM. Deixe o seu like, siga-nos e participe sempre das nossas transmissões
interativas de voleibol, porque voleibol também é aqui na Rádio Bicuda FM, a rádio do seu estilo. E nesta semana nós tivemos o início da temporada 2020-2021, claro, na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O UEFA Champions League, você sabe, é aqui na Rádio Bicuda FM. Nós fizemos a transmissão de um jogaço essa semana, o Shakhtar surpreendendo, mesmo com 10 desfalques, venceu o Real Madrid por 3-2, jogo em Madrid. Vamos dar uma passada nos resultados e como ficou a classificação de cada grupo. Nós vamos começar pelo grupo A. O Bayern de Munique, atual campeão, venceu por 4-0 a equipe do Atlético de Madrid, atropelou o Bayern de Munique. E nós também tivemos o Salzburg empatando com o Lokomotiv Moscou em 2-2. Com isso, esse grupo tem o Bayern na liderança com 3 pontos, em segundo lugar o Lokomotiv com 1 ponto, em terceiro a equipe do Salzburg, em quarto a equipe do Atlético de Madrid sem pontuar. No grupo B, já falamos aqui, a equipe do Shakhtar venceu o Real Madrid por 3-2. E também tivemos o empate entre Internacional e Borussia Mönchengladbach por 2-2. Com isso, o grupo tem na liderança o Shakhtar Donetsk, em segundo lugar o Borussia Mönchengladbach, em terceiro a Internacional e, acreditem se quiser, o Real Madrid começa na lanterna desse grupo B. Vamos para o grupo C. A equipe do Manchester City venceu a equipe do Porto por 3-1 na sua estreia e o Olympiacos venceu o Olympique de Marseille por 1-0. Com isso, o grupo tem na liderança o Manchester City, em segundo a equipe do Olympiacos, em terceiro o Olympique de Marseille e por último o Porto. Pelo grupo D, nós tivemos a Atalanta goleando logo na sua estreia por 4-0 a equipe do Midtjylland. E também tivemos o Liverpool vencendo o Ajax por 1-0. Com isso, o grupo começa com a Atalanta em primeiro lugar, em segundo o Liverpool, terceiro o Ajax e em quarto a equipe do Midtjylland. Pelo grupo E, nós tivemos 2 empates, todo mundo com 1 ponto. O Rennes empatou com o Krasnodar por 1-1 e o Chelsea empatou com o Sevilha por 0-0. Com isso, em primeiro lugar do grupo está a equipe do Krasnodar, em segundo o Rennes, em terceiro o Sevilha, em quarto o Chelsea. Todos com 1 ponto, mas no critério de desempate o grupo fica desta forma. Pelo grupo F, nós tivemos a equipe da Lazio vencendo o Borussia Dortmund por 3-1 e a equipe do Clube Brugge vencendo o Zenit por 2-1. Com isso, o grupo tem na liderança a Lazio, em segundo o Brugge, em terceiro o Zenit, em quarto a equipe do Borussia Dortmund. Pelo grupo G, o Barcelona goleou o Ferencváros por 5-1. Isso mesmo, foi uma goleada do Barcelona, a maior goleada até aqui na Champions nessa temporada. E também no outro jogo do grupo, a Juventus venceu o Dinamo de Kiev por 2-0. Com isso, o Barcelona larga na frente do grupo com 3 pontos. Em segundo, a Juventus também 3 pontos, perdendo ali no saldo de gols, no critério de desempate. Em terceiro lugar, o Dinamo de Kiev. E por último, o Ferencváros. E no grupo H, o último grupo, o Manchester United venceu o PSG na casa do PSG por 2-1. O Manchester United carrasco aí do PSG nos últimos anos. E a equipe do Leipzig venceu por 2-0 o Başakşehir. Portanto, em primeiro lugar do grupo está o Leipzig, em segundo o Manchester United, terceiro o PSG e fechando o grupo o Başakşehir. E nessa semana nós temos mais Champions League. Para saber qual jogo nós iremos transmitir aqui na Rádio Bicuda FM, quais jogos terão aí, você fica ligado no nosso Instagram, @Rádio Bicuda. Também acesse a nossa página do Facebook, ONG Bicuda Ecológica, e você vai achar lá as nossas programações, os nossos jogos, e você vai poder conferir tudo sobre a UEFA Champions League. Porque o UEFA Champions League é aqui na Rádio Bicuda FM, a rádio do seu estilo. E neste final de semana, para tudo, neste sábado, o destaque aqui na Rádio Bicuda FM é o grande clássico do futebol mundial. É nada mais, nada menos do que
Barcelona e Real Madrid. Jogo que vai acontecer amanhã às 11 horas da manhã e você vai conferir aqui na Rádio Bicuda FM com narração de Robson Abreu, comentários de Erasmo Romão. Nas reportagens teremos o Eduardo Rubim e também o Rony Anjos. E agora quem vai chegar aqui na programação da Rádio Bicuda FM para trazer mais destaques sobre esse El Clássico é ele, o repórter Rony Anjos. Boa noite, Rony. Quem fala é Rony Anjos, estou aqui representando a Rádio Bicuda FM. Vou fazer aqui um resumo rápido sobre esse jogaço que a Rádio Bicuda FM vai transmitir entre Real Madrid e Barcelona, o mais conhecido como El Clássico, um dos maiores clássicos do mundo. Terá mais um capítulo escrito no próximo sábado, 24 de outubro de 2020, a partir das 11 horas da manhã, pela 7ª rodada da La Liga, o campeonato espanhol. Barcelona e Real Madrid se enfrentam no estádio Camp Nou, o estádio do time do Barcelona. E em destaque entre essas duas equipes foram 245 jogos, 97 vitórias para o Barcelona, 96 para o Real Madrid e 52 empates. É um equilíbrio total, à toa que é um dos maiores clássicos do mundo do futebol. Nos últimos duelos entre as equipes foram uma vitória apenas do Real Madrid, 2 empates e 2 vitórias para o Barcelona. Em destaque, o último jogo, o Real Madrid venceu o time do Barcelona por 2-0 este ano, inclusive, no dia 1º de março de 2020, antes do início dessa pandemia. O time do Real Madrid venceu o time do Barcelona com gol de Júnior nessa partida. Vitória do Real Madrid, que nesse jogo o Lionel Messi ficou totalmente apagado nesse jogo. Mas em destaque também, nesses últimos duelos, a vitória do Barcelona por 3-0 pela Copa do Rei, na casa do Real Madrid. Na casa do Real Madrid, uma vitória em 2019, no dia 27 de fevereiro de 2019. Destaques em duelos entre jogadores. Em destaque no gol, Ter Stegen pelo time do Barcelona contra Courtois, que foi eleito o melhor goleiro da última temporada do Campeonato Espanhol. Na defesa, a dupla de zaga da seleção espanhola, os experientes Gerard Piqué e Sérgio Ramos. No meio-campo, duelo de brasileiros, Felipe Coutinho versus Casemiro. No ataque, Lionel Messi e Benzema. E também mais 2 jogadores em destaque que também são atacantes, jovens atacantes. Ansu Fati, que marcou gol no último jogo, e Vinícius Júnior, que também marcou no último jogo do Real Madrid. Grandes destaques. Quem será o candidato a ser o herói desse grande duelo de sábado? Os últimos jogos das equipes foram... Barcelona enfrentou o Villarreal na estreia aí do Campeonato Espanhol por 4-0. Venceu também o Celta de Vigo por 3-0 fora de casa. Empatou em casa com o Sevilha em 1-1 e perdeu para o Getafe por 1-0. Mas pela estreia na Liga dos Campeões, goleou o time do Ferencváros por 5-1. O time do Barcelona vem de derrota no último jogo da La Liga. Já o Real Madrid venceu na estreia aí do Campeonato Espanhol o time do Betis num jogaço, onde estava perdendo por 2-1 e virou a partida para 3-2. Fora de casa, depois venceu em casa o Valladolid por 1-0 e venceu o Levante fora de casa por 2-0. Aí veio as 2 derrotas consecutivas. Perdeu para o Cádiz em casa, o time da 2ª divisão, por 1-0 e perdeu também para o Shakhtar Donetsk na estreia da Liga dos Campeões por 3-2, onde Vinícius Júnior entrou e no primeiro toque na bola fez seu gol. Vai surpreender, quem será que vai levar os 3 pontos para casa? Será que será o Real Madrid ou será o Barcelona? As 2 equipes vêm de derrota na Liga. Tanto o Real Madrid como o Barcelona perderam na última rodada. Mas quem será o herói desse grande clássico? Será Vinícius Júnior de novo? Ou será Ansu Fati? Ou Messi? Ou Benzema? Sérgio Ramos? Não sei. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Não perca, aqui na Rádio Bicuda FM. Portanto, imperdível. É neste sábado, às 11 horas da manhã, a partida entre Barcelona e Real Madrid. Você confere tudo no 98,7 da FM no Rio de Janeiro. Você que está
fora do Rio pode conferir pelo canal do YouTube Bicuda FM e também pelas plataformas digitais no nosso site www.bicuda.org.br e também através dos aplicativos de rádio espalhados pelo Brasil. Não deixe de conferir Barcelona e Real Madrid aqui na Rádio Bicuda FM, a rádio do seu estilo. E aí, gostou do nosso programa de hoje? Muita informação, muitos destaques, bastantes notícias e contando sempre com a sua audiência e com a sua participação. O Liga do Esporte de hoje vai ficando por aqui. E na sequência, você não sai aí do seu dial, não sai aí do seu aplicativo de rádio que você está ouvindo na Rádio Bicuda FM. Na sequência, tem a entrevista com a goleira do Cruzeiro, a Mariana Camilo. Tudo sobre a carreira dessa jogadora sensacional você vai conferir aqui agora na Rádio Bicuda FM. É logo na sequência aqui do Liga do Esporte que vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a você, ouvinte, a todo mundo que esteve participando desse programa, a técnica, aos repórteres e a todo mundo que fez parte dessa produção. Em nome da Papelaria Vaz Lobo, Arte em Vidro, LJ Tech, Alexandre Estética Automotiva, Américos Coifé, Lions Clube Cidade Maravilhosa e também da ONG Bicuda Ecológica, nós vamos encerrando o Liga do Esporte nesta noite. Fique ligado aqui na Rádio Bicuda FM, a rádio do seu estilo.